E aí, galera, beleza? Tutor Thiago por aqui, mais uma vez trazendo um vídeo aí para te ajudar nos teus estudos, né? E hoje a gente vai falar sobre o trabalho de encerramento de semestre. É isso mesmo, já está finalizando o semestre e agora é a hora da gente tirar aquele 10, né? E a gente vai conseguir isso juntos, tá? Então, nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar como serão os primeiros passos desse trabalho, tá? O que você precisa fazer, o que é exigido nesse trabalho, e vou te dar um overview, uma visão geral de tudo que a gente precisa fazer, beleza? Então, esse vídeo, como você já sabe, é naquele estilo, sem edição, rapidão e sem enrolação. Eu acho que merece o teu like aí, merece a tua inscrição. É claro, né? Se realmente for relevante para ti tudo isso que a gente vai ver aqui. Beleza? Então eu já vou mostrar o meu AVA aqui, porque ele já está aberto aqui do lado. Então, o teu AVA, gente, é o teu guia principal para que tu faça as tuas atividades, né? E ainda mais esse trabalho. E também, com certeza, a orientação do teu tutor. E é bem importante que, principalmente nessa disciplina, assim como nas outras, você precisa participar dos encontros para que você possa tirar aquele 10. Beleza? Combinado? Então tá. Então vamos aqui na aba lateral, ó. Tá aqui a apresentação da disciplina. E aí a gente já começa a ver aqui que tem alguns vídeos que vocês podem acessar e podem ver para que vocês tenham um maior conhecimento sobre esse tema. E a gente vai trabalhar toda essa disciplina, todo esse trabalho aqui, vai ser em volta das hard skills e das soft skills. Você já ouviu esse tema? Você já ouviu essas expressões? Bem, sobre isso que a gente vai falar, e é bem legal. Todos nós temos as nossas hard skills e as nossas soft skills, tá certo? Então aqui embaixo tem uma breve definição desses dois termos, tá? O termo soft skills são aquelas habilidades interpessoais, né? Algumas nós nascemos com ela, outras desenvolvemos, seja em casa, ou seja também no nosso ambiente de trabalho. Tá? E aí existem várias, né, soft skills que a gente pode citar aqui, como por exemplo, trabalho em equipe, adaptabilidade, resiliência, entre outras. Tá? E também as hard skills, que são aquelas habilidades técnicas, né, que são aquelas que a gente pode enumerar no nosso currículo, né, são aquelas habilidades que a gente desenvolve ao longo da nossa carreira profissional, né, e também habilidades que a gente desenvolve de forma acadêmica, né, assim como nós estamos aqui estudando para alcançá-las, mas existe um conteúdo aqui bem mais aprofundado sobre esses temas que vão ajudar muito vocês, tá? Então, o trabalho deste semestre, tá, ele envolve a formação, certo, de um portfólio. O que é um portfólio? Um portfólio é como se fosse uma forma organizada, tá, de colocar ou de enumerar algumas atividades, alguns trabalhos. Tá? Então, nessa disciplina, então, a gente vai elaborar um fichamento, tá? Um roteiro de entrevista, e a gente vai fazer também um texto final com a conclusão desse trabalho. Tá? Este é o portfólio. Mas para chegar até lá, nessa primeira parte aqui, a gente vai entender como a gente faz o fichamento bibliográfico. Tá? Então a gente vai entender como a gente faz essa atividade. E aqui no AVA, né, já tem aqui bem explicadinho como a gente vai fazer esse material, como a gente vai fazer esse trabalho, beleza? Então, acredito que você já tenha formado os grupos, né? Você já sabe os colegas com quem você vai realizar esse trabalho. Então é bem importante. O que você precisa fazer? Aqui diz que existem duas atividades que elas são individuais. Tá? Então a primeira atividade é ouvir o podcast, que eu vou mostrar na sequência aqui, e também a leitura e o fichamento do artigo. Tá? Então eu também vou mostrar para vocês aqui. Então aqui, ó, logo abaixo já está o podcast que vocês precisam ouvir, que vocês precisam se atentar. É um podcast bem curtinho, poucos minutos, mas que vai dar uma visão geral a respeito do tema que a gente está trabalhando. Tá? E aí depois, existe aqui embaixo, ó, tá vendo aqui? Ó, aqui é um estudo
de metodologia mista sobre soft skills e hard skills. Então, junto com o podcast e esse artigo aqui, vocês irão realizar um fichamento. Tiago, o que é um fichamento? Bem, o fichamento existem vários tipos, e eu já citei. Este é um fichamento bibliográfico, e aqui tem uma breve definição. Tá? É um simples, né, uma modalidade simples de fichamento, que a gente vai descrever em tópicos, acompanhados de indicações precisas de referência, título, edição, local, publicação, ano, enfim. Tudo isso sobre esse material que a gente acabou de ler, tá? Sobre esse artigo que a gente leu. Então, aqui embaixo, ó, já tem o link para você baixar. Então, você vai clicar nele, automaticamente ele já vai baixar. E aí a gente já consegue abrir ele aqui, ó, para eu mostrar para vocês exatamente como é esse fichamento. Ó, aqui está ele, ó. Então, aqui, gente, aqui tem todas as atividades, tá, que vocês precisam, todo o passo a passo que vocês precisam concluir. Então aqui, ó, deixa eu botar o nome de um tutor bem legal aqui, ó, Thiago Sampaio, tá? E aí aqui você vai colocar a sua turma, tá? O número da sua turma, o seu nome, tá certo? O nome do autor. Que autor, Thiago? O autor do artigo que você leu. O título. Qual título? Título do artigo que você leu. O ano que ele foi escrito, as principais palavras-chave que estão nesse fichamento, nesse artigo, tá? O objetivo de estudo. Tiago, eu não sei o que é objetivo de estudo. Aqui do lado está escrito, ó, escrever sobre o que o artigo fala, sobre o que foi estudado, sobre o que está sendo escrito. Ó, viu só? Ali do lado tem a dica. A metodologia. Tiago, o que é metodologia? Como foi realizada a pesquisa que resultou na escrita do artigo. Então, aqui do lado também diz. E os principais resultados. Quais são os principais resultados? Escrever quais são as conclusões dos estudos. Geralmente, os resultados encontram-se na conclusão ou nas considerações finais do artigo. Olha só que dica importante. E, para finalizar, aqui também tem uma outra caixa que vocês precisam inserir, tá? Os dois autores mais citados ao decorrer do artigo que vocês leram, tá? E as referências completa conforme a ABNT, certo? Então, aqui vai ter um pouquinho mais de pesquisa, tá? Que vocês precisam entender ali, como vocês precisam colocar exatamente essas informações, tá certo? Então, até aqui, então, tá tudo certo com relação ao fichamento. Então, a gente precisa fazer isso de uma forma bem tranquila, de uma forma bem organizada. Tá? E uma dica muito importante que eu preciso falar para vocês. Sigam as orientações do seu tutor. Sigam as orientações. É importante que vocês participem dos encontros, porque ele vai poder te ajudar nesses momentos de dúvidas com relação a esse trabalho. Então, resumindo tudo que a gente viu aqui, então a gente precisa ouvir o podcast, a gente precisa ler o artigo que está aqui no AVA. Eu posso ler outro artigo, Thiago? Não, é o artigo que está ali no AVA, e o fichamento ele deve ser preenchido com base no artigo e no podcast que vocês ouviram ali, que vai ser como base também para clarear suas ideias aí com relação a esse tema tão legal que são as soft skills e as hard skills. Beleza? Eu espero que você tenha gostado, espero que já tenha merecido o teu like, já tenha merecido a tua inscrição. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre o roteiro de entrevista, tá? E os próximos passos aí desse trabalho para encerrar bonito mais esse semestre. Tá bom? Um grande abraço então e até o próximo vídeo.